que não há uma solução definitiva, simples. Entretanto, diz ela, estou consciente de que não se pode mais estabelecer um modelo de intelectual único, sobretudo porque, muitas vezes, os intelectuais mais atuantes não são os que escrevem livros, nem aqueles que têm blogs, que fazem artigos científicos. Porque muitas vezes os intelectuais, de fato, são aqueles e aquelas que estão dentro da problemática que fere suas vidas. São as empregadas domésticas que conhecem sua situação por dentro. São os indígenas que tiveram suas terras e têm, suas terras tomadas, que percebem por onde passa as vias da violência. E diz aqui ela, são eles também que percebem por onde passam as possíveis soluções. O que cabe então a nós, professoras, professores intelectuais? E aqui falo em especial as professoras, as filósofas. E ontem o colega aqui na mesa dizia, olha, cabe ao feminismo uma mudança radical da sociedade. Nós, enquanto intelectuais, o que é que nós estamos produzindo? E produzindo a partir de quê? Termino então com as palavras dela dizendo que o papel dos intelectuais muitas vezes é o de fazer as perguntas mais simples. De fazer as perguntas simples, mas que sejam capazes de acordar a consciência adormecida. E aí, para quem já mencionou no EJA aqui, sabe do que ela está falando. E alguém dizia aqui de manhã que os grandes intelectuais fazem perguntas complexas porque a gente pergunta coisas para as quais nós temos as respostas. Então eu fico aqui, com a minha contribuição, com essa proposta de trabalho, quem tiver aí acúmulo na área, aceito sugestões aí para ver que caminho eu sigo para o mestrado. Entendo que nós, mulheres, precisamos ainda pesquisar muito, produzir muito, e também que já temos bastante acúmulo, e que não podemos mais continuar sendo meia dúzia. Então, quando a gente olha lá, quem são as filósofas? Não podemos continuar dizendo, olha, teve meia dúzia lá que já produziu. E a gente sabe que tem gente aí produzindo muita coisa boa. Obrigada. Obrigado pela colaboração, Lúcia. Logo na sequência, eu vou passar a palavra para a professora Rita de Castro. Boa tarde. É a terceira vez que eu participo do evento, do encontro de filósofos e filósofas do estado de São Paulo. Há 2 anos atrás eu participava da diretoria, e a minha crítica é que, de novo, cometemos o mesmo erro de ser mulheres falando para homens. Estamos numa mesa falando sobre os 200 anos da contribuição de Marx, sendo que estamos num ano onde estamos comemorando 110 anos de Simone de Beauvoir, que fala muito bem sobre capitalismo. 99 anos de Rosa Luxemburgo, que fala muito bem sobre capitalismo, tanto que ela e Karl Marx são referências, se você colocar no Google, sobre a questão do capitalismo. E 111 anos de Frida Kahlo. Mas, de novo, cometemos o mesmo erro de mulheres falando de homens, Isso é um absurdo, Até quando? Até quando estaremos aqui falando sobre homens? Até quando? Porque Marx, ele falava simbolicamente sobre a questão da mais-valia, da mão de obra barata, onde até hoje as mulheres sofrem com isso, a maioria das mulheres trabalhamos, temos dupla função, onde a gente trabalha não só fora, mas a gente trabalha dentro de casa.
a gente ainda ganha menos, a gente ainda executa a mesma função ganhando menos, mas estamos aqui falando sobre a contribuição de Karl Marx e os 200 anos depois, né? A gente poderia estar falando dos 99 anos de Rosa Luxemburgo e a sua contribuição para a discussão sobre o capitalismo, mas não, estamos falando sobre Karl Marx, que é um homem, né? Então, quando a gente fala sobre feminismo, quando a gente fala sobre a luta de classe, sobre o lugar de fala da mulher, a gente não pode repetir de novo os mesmos erros, né? Novamente falando sobre essa questão da contribuição do homem para a academia, da contribuição do homem para o legado sobre o capitalismo. Nessa questão, a gente anula mais uma vez a condição de que a mulher também pode falar sobre isso. Então, isso me incomoda um pouco, tá? E muito. Agora eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho, né? Eu sou filósofa, pedagoga, dava aula no estado. Faz um mês que eu vim do Rio de Janeiro. Eu estava lá no Rio quando a Marielle foi assassinada. Eu estava trabalhando com o pessoal do PSOL. Quando a Marielle foi assassinada foi muito difícil pra gente, porque todo mundo ficou em estado de alerta. Quando a gente ia fazer qualquer comício político, eu, Jean Williams, o Freixo e a galera toda, a Indianara Siqueira também, que eu dava aula na Casa NEM de filosofia. Para quem não conhece, a Casa NEM é uma casa de transexuais e LGBTs que vivem em situação de vulnerabilidade no Rio de Janeiro. Então lá tem um projeto Prepara NEM, onde a gente prepara essas meninas para a universidade pública. E quando a gente ia fazer qualquer comício, sempre tinha um segurança a postos, porque a gente ficava em estado de alerta. E já fazem 6 meses e nada foi apurado até agora. E eu fazia um trabalho também com o pessoal da aldeia Maracanã, que também sofreu muito com essa questão do governo Cabral. E eu faço um trabalho com o pessoal da aldeia Jaraguá também. Eu faço um trabalho indígena, porque eu tenho descendência indígena, sou descendente de Pataxó, etnia Pataxó. E eu faço um trabalho, eu tenho um projeto de pesquisa sobre a Lei 10.639 e a Lei 11.645. Eu faço esse trabalho lá no Rio de Janeiro e faço aqui, eu faço esse intercalo, eu intercalo as duas. E também tenho um projeto sobre violência doméstica e abuso sexual com mulheres. Então eu vou em periferias, eu vou nas casas das mulheres e faço esse trabalho com elas, faço esse trabalho de acolhimento. E agora me deram o cargo de supervisora de SAS. O que é supervisora de SAS? É supervisora de desenvolvimento social da Casa Verde e do Cachoeirinha, né? Onde é o lugar de mais vulnerabilidade aqui da nossa região. Então essa questão sobre renda mínima, Bolsa Família, sobre casa de acolhida para mulheres, eu trabalho com tudo isso, faço essa supervisão. E uma coisa que me incomoda muito é essa questão de se trabalhar a intelectualidade da mulher. Porque, mais uma vez, como Marx ele sempre ele traz isso, e no livro Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, ela fala muito sobre essa questão do capitalismo e como ele objetiva a mulher, né? Então, o capitalismo ele mostra a mulher como algo de vulnerabilidade e como algo exótico, né? Então o corpo da mulher é algo que vende, a tristeza da mulher é algo que vende, e mais uma vez a mulher vista como algo vulnerável, não como algo que pensa. Então quando a gente trabalha aqui, quando a gente monta uma mesa sobre a temática de Karl Marx e os seus 200 anos, a gente coloca essa questão de que só o homem pensa sobre o capitalismo, só o homem pensa sobre a questão da mão de obra barata, sendo que várias mulheres debatem esse assunto. Então a gente coloca mais uma vez que só o homem pensa, e a gente reproduz isso o tempo todo e a gente não para pensar nisso, é interessante, né? Então, quando a gente é menos no encontro de filósofos e filósofas do estado de São Paulo, é porque a mulher não se sente apta a estar num lugar onde
Mais uma vez, a grade curricular de uma universidade só tem homens falando sobre a teoria da intelectualidade, sobre o racismo, sobre a questão da economia, sobre a questão de tudo, sobre a questão da inteligência. É muito difícil você pegar uma grade de uma universidade e ver, vamos estudar sobre a questão da intelectualidade na visão de Sócrates e Platão, na visão política. Não, mulher não discute política. Sendo que Simone de Beauvoir, ela discutia política muito bem, como qualquer outra pessoa. Mas a gente, quando vai falar de política, a gente só cita Platão e Sócrates, né, e Aristóteles. Esses são os mentores da política, né? E a gente reproduz isso o tempo inteiro. Quando a gente vai falar sobre a questão, mais uma vez, sobre a questão da economia, a gente cita a referência Karl Marx. Mas Rosa Luxemburgo também já debatia isso. E ela é referência sobre esse assunto. Quando a gente fala da questão da vulnerabilidade da mão de obra barata, a gente esquece muito da questão indígena, né? Porque quando Karl Marx ele falava no século XVIII sobre a questão da mais-valia da mão de obra barata, ele citava a questão dos negros, né? Ele falava que os negros e as mulheres operárias eram as que mais sofriam com a questão da mão de obra barata e com a dupla jornada, mas ele citava isso muito pouco, né? E quando a gente fala da questão da exploração da mão de obra barata e sobre a questão da violência, a gente sempre esquece a população indígena, sempre, sempre. E o porquê que a população indígena não é estatisticamente colocada como pesquisa, como vulnerabilidade? Porque as mulheres da aldeia, que vivem em condição de aldeia, porque eu sou indígena em condição urbana, elas não vão até uma delegacia prestar queixa, elas não vão até um centro de saúde fazer queixa, porque elas não são acolhidas nesse ambiente, nesse espaço. Então, estatisticamente, quando a gente fala sobre a questão da vulnerabilidade da mão de obra barata, a gente lembra só da população negra. Mas não é só a população negra que sofre com isso, eu posso falar com propriedade porque eu pesquiso isso. Então, quando a gente vai na aldeia, a gente conversa com aquelas mulheres, elas não fazem nem acompanhamento das crianças no pediatra. Semana passada, uma das nossas crianças da aldeia de Araguá morreu do nada. E elas não sabiam por quê, porque não faziam acompanhamento com essas crianças.